Pai do Senhor a todos. Vamos a mais um Ligados do Céu, que está lá no livro de Salmo, capítulo 112, versículo 6, que diz assim: O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Amém? Biografia é quando se escreve a história de alguém, seja ela viva ou seja ela morta. E para uma história ser bem sucedida, para um livro ser feito e vender bastante, vai precisar de um monte, de elementos, como aventura, romance, paixão, muita ação. Quanto mais tiver dentro da história de alguém alguns atributos que chamam a atenção, as chances de sucesso é muito grande, é maior. Mas eu quero falar de alguém no qual o próprio Deus inicia a sua história, a sua biografia, que foi o rei Davi. A Bíblia vai dizer que o próprio Deus vai procurar Davi, antes mesmo de Davi derrubar o gigante, mesmo antes dele ser perseguido por Saul, mesmo antes da amizade com Jonatas, mesmo antes de tantas guerras que Davi venceu, ao lado do Senhor, o próprio Deus o procura, o acha, o encontra na família de Jessé. E ali começa a história de um grande homem de Deus. Um grande homem de Deus. Deus encontra ali Davi e assim começa a história de Davi. E como tem começado a sua história? Como Deus também sendo o centro da tua vida, como Deus te procurando para colocar e fazer o que ali lhe agrada, e que isso venha a refletir na nossa vida. Como tem sido feito a nossa história? Pelas nossas próprias mãos, procurando nós mostrarmos o nosso lado de ação, de aventura, de tantas outras coisas, ou o próprio Deus está incumbido de escrever a tua história? Que o Deus Todo-Poderoso vem escrever a sua história, assim como a própria palavra diz lá em Lucas capítulo 18, versículo 38, vai contar a história de um cego de nascença, que estava ali clamando no meio da rua, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha só, um homem que nunca leu, mas que mesmo assim conhecia a história de Davi, conhecia a promessa de que o Salvador viria da descendência de Davi. A história escrita pelo próprio Deus através de um homem, que a minha e a sua história venha a ser também escrita com Deus sendo o centro da nossa vida. A nossa biografia, a nossa biografia escrita por aquele, a quem teme a Deus, a quem se dedica a Deus, que ele venha a ser o foco da minha e da sua história, em nome do Senhor Jesus. E nunca se esqueça que aquele que está ligado em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Fica com Deus em nome de Jesus.